Boa noite, pessoal. Só preparar aqui a live de hoje. E sei Olá, que tudo bem, Thaís? tudo bom? Boa noite, Fabi. Boa noite. Deixa eu convidar aqui a Nath. Sabe que quarta-feira à noite é um ótimo dia para um bate-papo. É, né? Quarta-feira, meio da semana. A gente não tá nem muito cansado e nem muito preguiçoso. Né? Boa noite, Nath. Vamos lá. Agora sim, time completo aqui para a gente começar a nossa live. Muito bom, muito bom. Pode começar aí, Nath. A gente já está aí nos 7h33. Acho que as pessoas estão entrando, já temos 3 pessoas aí dentro da live. A gente não está te ouvindo. Então, consegue me ouvir? Agora sim. Tá Beleza. bom. Então, deixa eu mudar aqui a possibilidade. Vamos nós. Olá, pessoal, boa noite. Bom, é, antes de tudo, sejam bem-vindos. Essa vai ser a nossa primeira live sobre acessibilidade, né? E nós estamos aqui hoje com duas convidadas, elas vão se apresentar. Eu sou Natália Correia. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar hoje um pouco, então, sobre a acessibilidade. Para começar, né, nesse primeiro vídeo, que vai ser uma série, na verdade, né, de vídeos falando sobre o tema, nós vamos tratar a respeito do símbolo de acessibilidade. Não sei se vocês já perceberam, mas o símbolo mudou, né? Nós tínhamos um símbolo antes, que era uma pessoa numa cadeira de rodas, né? E hoje nós temos uma pessoa que está dentro de um círculo. Nós vamos explicar, descrever um pouquinho esse símbolo e falar o motivo dessa mudança, ok? Bom, então eu convido a Fabi para começar, né, falando um pouquinho para a gente sobre ela. Fabiane, é com você. Então, boa noite, pessoal. É um tempo que eu não faço live aqui no canal e a gente vai fazer isso em conjunto aí com a Acessibilize. Estou super feliz com essa parceria. E antes de mais nada, vamos nos apresentar, né? Fazer uma autodescrição aí a respeito das pessoas que não estão às vezes só escutando a live, né? E não estão nos vendo, né? E pessoas que têm a cegueira ou baixa visão, isso vai beneficiar e a gente vai começar com a prática de acessibilidade. Então, eu sou mulher, eu tenho pele clara, sou cisgênera, eu tenho um cabelo castanho, com algumas mechas loiras, olhos claros. Hoje eu estou usando uma blusinha bordô, né, com um casaco vermelho. E atrás de mim eu tenho um painel de uma floresta, tá? Eu tenho aí, eu sou fundadora da Interacessibilidade e eu sou apaixonada por esse assunto desde os meus 18 anos. Eu tenho práticas em acessibilidade, tanto na área da educação quanto na área da tecnologia. E a gente vai bater um papo
Falando também dos nossos últimos feitos, né? Eu e a Thaís, a gente escreveu um livro sobre acessibilidade, então é bem bacana esse projeto, para a gente ampliar um pouquinho mais e atualizar a questão da acessibilidade aí, e da inclusão. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís Oliveira. Eu sou morena, tenho a pele clara, tenho cabelos cacheados. Hoje eu estou usando uma blusa preta. Profissionalmente, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e especialista em educação especial inclusiva. E nesse projeto da editora, né, da Acessibilize, nós propomos a coleção Acessibilidade 360 Graus, né? Então, nesse projeto, eu sou autora do livro Acessibilidade e Inclusão, né? Sobre a influência das barreiras arquitetônicas nos ambientes educacionais. E se você está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a recente aprovação do símbolo de acessibilidade. Então, seguimos a nossa live. Bom, para começar, é interessante a gente definir o tema, né? Então, de que forma nós poderíamos definir acessibilidade? Acessibilidade é um direito fundamental, né? Que garante a participação plena em todos os espaços. Mas tenho certeza que a Fábio pode aprofundar um pouco melhor esse assunto, né, Fábio? Não, essa palavra me chama muita atenção, né? Porque quando a gente vai olhar no dicionário, a gente vê que a acessibilidade, ela significa aproximação. Então, quando a gente faz as práticas de acessibilidade, a gente traz a questão de aproximação, tanto das pessoas quanto dos espaços, né? É como se fossem pontes que a gente estivesse construindo, né? Então, as pessoas, elas conseguem se conectar por meio de ações de acessibilidade. Eu acho que é basicamente isso, para a gente não ficar só nos termos de legislação, né, do que é acessibilidade. E assim, a gente faz a acessibilidade em diversas áreas, né? A gente vai falar um pouquinho aí na live, mas a gente abrange várias dimensões, né? Então, por exemplo, na minha área, tem uma área de especialidade na acessibilidade digital. Então, o que a gente faz? A gente olha tudo que tem no digital e faz com que qualquer pessoa, independente do que ela apresenta, né, seja uma deficiência ou uma necessidade específica, ela consiga acessar esse software, esse programa, esse site, esse documento, né? A gente às vezes vai passar um e-mail para uma pessoa e a gente tem que garantir que qualquer pessoa consiga acessar. Então, esse seria a dimensão da acessibilidade digital. E tem outras, né, que a gente pode estar entrando um pouquinho, que eu acho que eu não vou entrar da Thaís, que eu acho que é melhor, né, ela falar, mas tem também, por exemplo, uma acessibilidade que eu acho que é a mais importante de todas, que é a acessibilidade atitudinal, né? Então, assim, antes de todas essas técnicas, né, esses estudos que a gente faz, as práticas, precisa vir o nosso entendimento, né? Nossa mentalidade precisa ser mudada para que a gente possa, de fato, fazer essas práticas. A gente vai falar um pouquinho aí no decorrer aí da live. Se quiser complementar. Então, isso dá para a gente refletir, né? Que vai muito além da questão das rampas, né? A acessibilidade ela vai garantir que qualquer pessoa, independente da condição, ela possa acessar a informação, os serviços, né? De maneira autônoma. Uhum. E como vocês percebem que a possibilidade de acessibilidade ela influencia no dia a dia das pessoas? Quer falar, tá, um pouquinho? Se a gente pensar na parte arquitetônica, né? Se a gente pensar nos espaços públicos, imagina uma escola, né? Sem rampas,
sem o piso tátil, como que as pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência visual, elas não conseguem aproveitar e usufruir plenamente do espaço, né? E isso vai excluindo um público considerável, né? Acho que se a gente começar a pensar no envelhecimento da população, a gente não está falando só de pessoas com algum tipo de deficiência, a gente está pensando nas pessoas que tem algum processo de mobilidade que vai impedir ela de acessar aquele ambiente. Então, isso é muito complexo, né? Porque a gente, quando se fala na acessibilidade, a gente pensa, são só as pessoas com deficiência. Não, mas ela abrange pessoas, mulheres grávidas, pessoas que estão com uma perna quebrada, que precisam usar temporariamente uma muleta. Então, grande parte da população, né, em algum momento já precisou ou vai precisar, né, de espaços que ela consiga acessar. Então, dentro disso que você falou, Thaís, a gente tem aí um estudo, mais de 15 características. Então, assim, a gente tem a pessoa com deficiência visual, tem a pessoa com cegueira e a baixa visão. E tem também, por exemplo, no digital e também na sua área, tem as pessoas que não têm deficiência, mas ela tem um daltonismo. A gente não para pensar nisso, mas o quanto que a dificuldade de um daltônico de fazer algumas coisas que a cor é uma referência, né? Então, siga as bolinhas vermelhas para você chegar até um lugar. A pessoa não vai enxergar vermelho, e aí? Né? Então, isso a gente vai vendo as particularidades, né? Ou qual que é a necessidade dessas pessoas. Então, por exemplo, o auditivo, a pessoa que é surda e tem a baixa e tem a perda auditiva, né? A pessoa com deficiência intelectual. Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela é considerada deficiência intelectual, né? Que seria a questão da dificuldade cognitiva. Então, o quanto que a gente precisa também criar métodos, aí a gente entra, por exemplo, na acessibilidade metodológica, né? Então, a gente tem várias situações. Por exemplo, na deficiência intelectual, a gente tem um grupo dos neurodivergentes, né? O neurodivergentes é amplo. Por exemplo, pessoas com dislexia, TDAH, desortografia, o TEA, né, que é o autismo. Então, todos esses grupos, que não são também considerados pessoas com deficiências, né, tirando o TEA, precisa de alguma acessibilidade, tá? E aqui minha Thaís falou, a gente tem pessoas que ficam de uma forma temporária sem essa função, né? Então, se eu tenho algum braço quebrado, eu vou ficar um tempo com esse braço quebrado. E nesse tempo, eu vou ficar lá 3 meses. Se a empresa, se o que eu estou usando lá, um software, se o local onde eu vou tem acessibilidade, eu não vou me sentir mal porque eu estou com o braço quebrado. Eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Então, acho que é essa a ideia, né? Para a gente pensar em acessibilidade para todos. Então, vale ressaltar que os espaços acessíveis, né, eles beneficiam a todos, né? É idoso, é gestante, é família com carrinho de bebê, é as pessoas temporariamente lesionadas, como a Fabi ressaltou. É uma melhoria que atinge a toda a sociedade. Pois é, eu acho muito bacana essa discussão sob vários pontos de vista. Eu creio que, num primeiro momento, a gente utilize muito o ponto de vista prático, ter ou não acesso. Porém, o quanto isso efetivamente influencia na vida de uma pessoa ou de uma família, né? Então, o que a pessoa deixa de ter em função de não ter aquele acesso? Eu acho que vai muito além da questão prática imediata, né? Então, a partir do momento em que a gente consegue enxergar os impactos, né, que vêm como consequência do não acesso, acho que fica ainda mais óbvia a necessidade de adaptação, de melhorias, né? E, além disso, acho que é importante a gente perceber que, por vezes, vários setores da sociedade precisam ser sensibilizados e educados, né? Direcionados para quais melhorias podem ser feitas, o que pode tornar um ambiente, seja ele físico ou digital, mais acessível,
né? Então, para que isso se torne efetivamente uma cultura, algo natural. A partir do momento em que eu penso em um espaço, eu já penso em adequações, eu já penso no acesso, né, a esse espaço. Mas isso não vai acontecer se discussões como esta que nós estamos tendo hoje não vierem, né, a serem algo comum. Então, a gente precisa cada vez mais fomentar esse tipo de discussão, né? Então, inclusive, já aproveito para convidar quem está aí participando, quem está assistindo, para colocar uma mensagem, já colocar uma pergunta, né? Se quiser falar sobre alguma questão específica, ok? Bom, hoje a gente escolheu, né, começar falando, né, além dessa interação inicial, dessa definição inicial, falando um pouquinho sobre a mudança do símbolo, né, como nós dissemos lá no início. Bom, então eu vou pegar uma colinha aqui de números, né, de números de legislação. No dia 29 de abril de 2025, o Senado aprovou o PL 2199 de 2022, que altera a Lei 7.405 de 85, para trocar o antigo cadeirante, né, aquele símbolo com uma pessoa em uma cadeira de rodas, pelo novo símbolo internacional de acessibilidade. E aí eu gostaria de convidar a Fabiane e Thaís para falar um pouco, né, sobre o motivo dessa mudança, de repente a própria descrição do símbolo, né? Como é que vocês veem essa mudança? Foi algo positivo, interessante? No que contribui? Passo a palavra a Fabiane primeiro, pode ser? Pode ser. Não, eu estou lembrando de algo que aconteceu recentemente. Eu participei de um treinamento só com empreendedores, né? Pessoas de várias empresas. E aí eu comecei a falar o que eu fazia, acessibilidade. E teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas eu nem conhecia esse termo. Eu sei que tem lá um bonequinho numa cadeira de rodas, mas eu nem sei, não é só para cadeirante, ele nem falou cadeirante, ele falou, mas não é só para quem anda com cadeira de rodas. Eu acho que a questão da mudança é principalmente por conta disso. Então, assim, é para que pessoas, na hora que elas olham esse símbolo, elas consigam ir além só da pessoa com cadeira de rodas, porque ficou muito tempo com isso, né? Eu acho que vai ter um processo de reeducação das pessoas, mas a acessibilidade é muito mais do que isso. Aí eu passo a bola para a Thaís, porque ela vai passar algo aí mais específico aí na área dela, que eu acho que entra muito na área dela, né? A questão arquitetônica. Então fala um pouquinho para a gente aí, tá? Você vê. Então, essa mudança, ela é importante porque ela acaba reconhecendo que vai muito além da mobilidade física, né, que é representada pelo aquele ícone do personagem sentado na cadeira de rodas. Então, ele abrange também as outras necessidades cognitivas e sensoriais, né? E como que isso importa, né? Ele representa um avanço na cultura inclusiva, ele sinaliza abertura e acolhimento, né, para todas as deficiências. É bem interessante o símbolo é representado por um círculo, né? E tem um simbolismo, uma pessoa ali dentro com os dois bracinhos abertos, né? Então, dá para ver que é como se fosse um abraço, né? Então, você se sente acolhido por esse símbolo, né? Ele é diferenciado, né? Então, ele acolhe todas as deficiências. Então, ele tenta demonstrar, né, passar a mensagem de que a acessibilidade não é uma questão só isolada, né? Ele engloba também a autonomia, a participação plena, né, a diversidade. Então, tem muita coisa interessante nessa simbologia. Mas na prática, o que a gente pode pensar, né? O que vai mudar? Os escritórios, os comércios, né? Eles vão precisar revisar projeto de sinalização, investir em treinamento, né? Em atualizar os manuais. Isso pode gerar custos, né? Mas também a gente tem que pensar que vai trazer um alcance maior de público, né? Para melhoria da própria imagem institucional. Então, pode também precisar de campanhas de conscientização. Isso é super importante, né? Para ver uma compreensão desse novo significado, né?
para a acessibilidade ser praticada de forma mais ampla. E tem algumas questões que contribuem para isso, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem as questões dos cordões, né? Os cordões que identificam aí pessoas com o TEA, né? Pessoas com uma deficiência oculta, né? Então, essas pessoas, elas têm alguma necessidade. Então, hoje eu ainda acho que é preciso ter isso, né? Eu acho que esse símbolo, ele vem para trazer uma universalidade maior, né? Então, assim, a gente vai trazendo a questão que não é apenas o que eu estou vendo, mas, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual, quando você começa a conversar com ela, depois de um tempo que você identifica que ela tem uma dificuldade, nem sempre ela fica evidente, né, na aparência. Então, há necessidade, sim, da gente ampliar isso, para a gente poder fazer uma acessibilidade com mais qualidade e que atinja e que inclua mais as pessoas. Então, eu vejo que esse símbolo é muito além, né? Então, assim, eu vi algumas pessoas falando, mas as pessoas agora vão ter que ver esse símbolo, não vão entender nada. E aí, esse negócio de colocar o carro no estacionamento de pessoa com deficiência, né? E vai dar um problema. Mas a necessidade, né, da gente mudar a nossa mentalidade, para a gente ampliar a nossa visão com relação para qual público que a gente precisa. Há uma necessidade, né? A lei está aí para nos apoiar também, mas mais do que isso é a questão da nossa consciência com relação à acessibilidade. Né? Eu vejo que isso que é mais importante. Que nem você falou, Nath, que eu acho que é a questão do nosso desenvolvimento da consciência com relação a eu ser acessível. Então, às vezes eu vou falar assim, não, mas o governo tem que fazer isso. Mas, primeiramente, vem a nossa consciência com relação a isso. E cada vez mais a gente vai aprendendo sobre isso. Às vezes a pessoa não sabe sobre como fazer. Então, a ideia mesmo é que nessas lives a gente consiga esclarecer e fazer com que mais pessoas comecem a compreender e no dia a dia comecem a entender, olha, de que forma que eu posso ser acessível com essas pessoas que hoje já identifico que precisa de algum apoio, né? Exato. Eu creio que são formas de fazer pessoas que ainda não raciocinaram sobre o tema passarem a prestar mais atenção, né? E, ao mesmo tempo, aquelas que já têm essa atenção, porém, várias dúvidas da prática, né, de como aplicar efetivamente melhorias em espaços, em comportamentos, delas terem, então, alguma possibilidade de norte, de exemplos, né? E no caso de terem dúvidas, saberem também, olha, poxa, legal, posso perguntar, posso entrar em contato com uma pessoa da área, né? Por exemplo, eu sou uma professora, eu tenho algumas amigas que são professoras na rede pública e que lidam, né, com crianças, que trabalham com crianças que têm características diversas. Enfim, como incluí-las todas, né, independentemente de qual seja essa característica. Então, eu vejo também muitas dúvidas, né, nessa área. E creio que seja muito positivo. Se a pessoa tem dúvida, ela parou para pensar um pouco naquele tema, né? Então, isso é muito legal. E eu queria perguntar para vocês ainda sobre o símbolo. Primeiro, eu queria fazer um comentário em cima do que Fabiane falou. Muitas pessoas, né, ainda estranham, é diferente, porque nós já estávamos, né, acostumados com aquele símbolo, já vinha há bastante tempo uma associação da pessoa em uma cadeira de rodas, enfim. Porém, eu penso que, primeiro, vai precisar, por não ser óbvio, a gente vai precisar raciocinar em cima de um símbolo que precisa de alguma explicação, que por isso vai levar, né, a conversas a respeito. Então, na verdade, por esse lado, apesar de ser uma adaptação, me parece algo muito positivo. Até mesmo para ensinar, por exemplo, crianças, enfim, pessoas de várias faixas etárias, me parece muito interessante. E adaptações precisam de tempo. Então, é normal que no início gere dúvidas e estranheza, né? Porém,
isso vai passar, né? Vai se tornar também um símbolo comum. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito de capacitismo. Vocês acham que, de alguma forma, a mudança desse símbolo pode ter influenciado nessa condição, nessa situação de capacitismo? E se vocês quiserem falar um pouquinho também do que significa o capacitismo, acho que é interessante. Quer falar, tá? Passa a bola para você. Eu vejo que o símbolo, né, ele vai trabalhar para combater o capacitismo, né? Então ele vai empoderar a pessoa e reduzir de alguma forma, né, os estereótipos, né? Porque o capacitismo tem muita relação com a questão de preconceitos, né? E de discriminação, de exclusão social, que é direcionada às pessoas com deficiência. Então, essa nova forma de representar, né, a pessoa que precisa ser incluída na sociedade, o símbolo, ele acolhe muito isso, né? Porque ele é um símbolo que foi pensado nisso. A gente pode assimilar ele com a concepção do homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci. Então, que ele expressa a plenitude, né, e de repente até a inclusão de todas as pessoas. Eu queria falar muito mais, né, sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito. Eu fico muito feliz de estar contribuindo. Mas eu vejo que a gente está em cima do horário, aí tem só mais 3 minutinhos, então eu convido a quem que tiver curiosidade, nos documentos e comunidades oficiais da ONU, eles têm todo um material que fala sobre a concepção, né, sobre a história desse logotipo, né, e a gente consegue baixar ele com uma qualidade maior para conseguir usar ele no cotidiano, né? Vale lembrar também que ele foi aprovado, né? E quando ele virar lei, ele ainda vai ter 3 anos para implementação. Então, a gente vai ter bastante tempo para a gente fazer esse treinamento, conscientização. Eu acho que vai ser um momento bem legal da sociedade, dessa vivência, né? Dessa transição. Bacana. Nós temos uma pergunta. Será, Fabiane, você consegue responder em 30 segundos? Posso? Vamos lá, nossa. Então, vamos Passou a lá. bola aqui, ó. Quais são os principais desafios para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Mal B. Pro fez essa pergunta. Tá, essa pergunta é muito ampla. Eu acho que vale a gente fazer uma live só sobre esse assunto. Mas o maior desafio, hoje eu vejo que existe um grande avanço nas empresas grandes, mas isso ainda estamos engatinhando, né, nesse processo de inclusão no mercado de trabalho. Mas eu acho que vale a pena a gente conversar em uma live apenas sobre isso, porque tem bastante assunto, né? E a gente até pode convidar pessoas aí que estão no mercado com deficiência que possa até falar melhor que a gente, tá? Fantástico. É uma ótima ideia. Então a gente já anota aqui, ok? Para uma próxima, esse vai ser um tema. E, bom, querem deixar uma mensagem final? Algum material que vocês sugiram, possam sugerir, além do que a Thaís já trouxe, que a gente pode propor aqui para o pessoal, né, sobre o tema? Para quem está buscando aplicar os conceitos de design inclusivo, eu vou deixar a dica aqui do meu livro, né, que é Acessibilidade e Inclusão, sobre a influência das barreiras arquitetônicas nos ambientes educacionais. E também o livro da Fabiane, que fala sobre acessibilidade digital. E para a live a gente tem o pack com os 2 livros que está em promoção. A gente vai deixar o link aqui no canal da Interacessibilidade. Tá Bom, e aí ótimo. fica a dica, né? Quem ainda não acessou o canal, então temos aqui o canal da acessibilidade, interacessibilidade, que vocês já estão aqui, né? Interagindo na live. Então, a gente, como a gente falou no início, nossa ideia
trazer temas que serão discutidos, né, mas de forma curta, e vários ao longo de um período. Todas as quartas, né? Às 19h30. Só Isso aí, confirmando aí para o ótimo. público poder entrar e conversar com a gente. E vai ficar Então, gravado também, quem quiser depois exato. assistir, à vontade. Pronto, gente, agradeço bastante a todos que participaram e na próxima quarta-feira, como o Fabiane nos lembrou, às 19h30 novamente, nós traremos um outro tema sobre acessibilidade. Alô, gente, boa noite para todos. Tchau, Boa tchau, noite. até mais. Tchau, Até tchau. mais. Quem gostou, curte, compartilha e siga o nosso canal. Isso Vamos aí. ser acessíveis. Vamos ser Tchau, Tchau, acessíveis. tchau. Tchau, tchau, gente.